RP Notícia, apoio cultural Cinépolis. Você nunca viu cinema assim? Hoje é segunda-feira, dia 14 de março. Está no ar o RP Notícia e nesta edição você vai ver. Guarda Municipal detém jovens que pichavam muro sobre o viaduto da Ponte São João em Jundiaí. Homem é detido no centro de Jundiaí após assaltar jovens ao lado do Terminal Central. Anvisa libera novo remédio emagrecedor e número de brasileiros acima do peso passa dos 60 milhões. Em tempos de crise, a criatividade é uma das saídas para não gastar tanto. E em Jundiaí, um shopping da cidade realiza uma oficina de Páscoa, onde as crianças aprendem a fazer ovos de chocolate. E no esporte, Paulista perde do Batatais e demite treinador Beto Cavalcante. Esse e muito mais em instantes, aqui no RP Notícia. Boa noite. Dois jovens, um de 19 e outro de 20 anos, foram detidos na manhã de ontem em Jundiaí por guardas municipais após terem pichado um muro sob o viaduto da Ponte São João. Eles foram visualizados por câmeras da central de monitoramento. Com eles, os guardas encontraram uma mochila com pincéis, rolos e latas de tinta. Eles foram encaminhados ao plantão policial e em seguida liberados. E também no final de semana, guardas municipais localizaram um dos autores a roubo de adolescentes ao lado do Terminal Central em Jundiaí. O suspeito estava com uma faca e foi reconhecido pelas vítimas que tiveram os celulares roubados. Rafael Cirino foi levado ao centro de triagem de Campo Limpo Paulista. Os celulares não foram localizados e o outro homem que estava com Rafael conseguiu fugir. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, liberou um novo medicamento no combate à obesidade. No Brasil, mais de 65 milhões de pessoas, 40% da população, está com excesso de peso, enquanto 10 milhões são considerados obesos. Há 4 anos, a dona de casa Camila Cocato descobriu um problema de saúde que modificou seus hábitos. Foram 15 quilos a menos com as mudanças na sua rotina. Ela admite que acostumar com a vida saudável não foi fácil. É um processo muito longo, mas eu prefiro isso. Eu me acostumei com a academia, eu vou à academia todos os dias, eu tenho uma alimentação praticamente limpa, com coisas saudáveis. Eu como coisa que não é saudável também, porque, como eu te disse, tem que ter um equilíbrio, né? Mas eu tô aí nessa luta. Ela conta que a luta contra a balança sempre foi uma questão em sua vida e que já usou até mesmo remédios para conseguir emagrecer. Mas depois que eu parei, eu engordei tudo de novo, né? E a gente, por incrível que pareça, você fica muito mais flácida, porque o efeito sanfona é muito ruim. Hoje eu vivo sem remédio, eu prefiro essa vida. Eu gosto dessa vida sem o remédio. O médico endocrinologista Homero da Bronze explica os motivos de algumas pessoas não se darem tão bem com os remédios. Muitos dos medicamentos para emagrecer, ainda eles são que atuam no cérebro diretamente. Então, para algumas dessas pessoas, elas vão ter efeito colateral. Né? E o efeito colateral ele pode ser uma dor de cabeça, perder o sono, mexer com o humor, né? Que está mexendo no cérebro. Ele ressalta também quais são as principais causas da obesidade e que muitas delas realmente precisam de medicamentos para conseguir emagrecer. E as principais causas dessas grandes obesidades podem ser doenças que atingiram o cérebro. Então, meningite, coma, a pessoa entrou em coma, ela teve um traumatismo craniano, um dia acidente de carro, bateu. Isso daí tudo pode lesar os centros de saciedade do cérebro. Outro grupo de situações que podem levar a essas grandes obesidades são os estresses, tanto crônicos quanto agudos, que o agudo é chamado estresse pós-traumático. Outro grupo importante nessas pessoas com grande obesidade são problemas hormonais específicos. Então a pessoa nasceu sem um hormônio, ela não tem
o tecido dela não responde àquele hormônio, então a gente precisa identificar esses hormônios e corrigir isso daí, entende? O endocrinologista reforça que com o novo medicamento liberado pela Anvisa e que age para o emagrecimento, muitos pacientes serão beneficiados com mais uma opção, mas que é preciso uma avaliação médica para verificar a real necessidade do uso do remédio. Para as obesidades mais severas, que é chamada grau 3, obesidade mórbida, é importantíssimo que ser feito um diagnóstico. Não vai adiantar se a pessoa querer fazer ginástica, dieta, ela precisa ter um diagnóstico. Consciente da importância do uso de medicamentos em alguns casos específicos, Camila avalia que quer ter esta opção como a última em suas tentativas de emagrecer. A gente nunca pode dizer nunca. De repente, um dia eu posso precisar, eu não sei, né? Mas nessa vida que eu estou levando hoje, eu acho que ele nunca mais entra na minha vida. Desde 98, a Anvisa não liberava um medicamento para o emagrecimento. Vale ressaltar também que a prática de exercícios físicos e a boa alimentação são fundamentais para manter o peso. O Pátio Posto de Atendimento ao Trabalhador de Jundiaí oferece vagas esta semana para atendente de lanchonete, auxiliar de manutenção de edificações, auxiliar mecânico de refrigeração, arrumador de carga, costureira em geral, encarregado de corte na confecção de vestuário, encarregado de costura na confecção de vestuário, modelista de roupa, camareira de hotel. O pátio fica na rua Zacarias de Góes, número 530, no centro da cidade. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 4h30 da tarde. É preciso levar o RG, CPF, carteira de trabalho, PIS ou o cartão do cidadão. E a seguir aqui no RP Notícia, você vê que a Prefeitura de Itupeva lança amanhã um programa que tem o objetivo de auxiliar as pessoas que estão superendividadas. Até já! O Corpo de Bombeiros localizou neste domingo os corpos de 5 pessoas que morreram em decorrência das chuvas que atingiram o estado de São Paulo na noite de quinta-feira e na madrugada de sexta. Com isso, o número de mortos chegou a 25 em todo o estado, de acordo com os bombeiros. A última vítima, retirada pelas equipes de resgate, foi uma senhora de 73 anos. Ela morreu soterrada em Mairiporã, na Grande São Paulo. Ontem, os bombeiros encontraram outros 4 corpos na cidade, entre eles o de um bebê e de um adolescente de 12 anos. No total, 10 pessoas morreram em Mairiporã, 8 em Francisco Morato, 2 em Itatiba, 2 em Itapevi, 1 em Cajamar, 1 em Guarulhos e 1 em Franco da Rocha. Outro corpo foi encontrado no município, mas ainda não há confirmação de que a vítima morreu por afogamento. E agora a gente fala da previsão do tempo para esta terça-feira nas cidades da nossa região. A instabilidade permanece e pode chover no fim da tarde. Veja os detalhes. A terça-feira na cidade de Jundiaí amanhece com sol entre poucas nuvens. Porém, ao longo do dia, a formação de nuvens carregadas com previsão de chuva no fim da tarde. As temperaturas ficam entre 19 e 31 graus. Em Várzea Paulista também deve chover no fim da tarde e início da noite. E em Itatiba, muita nebulosidade no fim da tarde com previsão de chuva. A máxima é de 31 graus. De madrugada, os termômetros registram 20 graus. E em São Paulo, segundo a meteorologia, a previsão de muitas nuvens com pancadas de chuva a partir da tarde. As temperaturas ficam entre 19 e 27 graus. À noite também pode chover. Amanhã, dia 15 de março, a Prefeitura de Itupeva lança o PAS, o Programa de Apoio ao Superendividado. O objetivo é auxiliar os consumidores superendividados, orientando e promovendo a renegociação de dívidas com os credores. Segundo uma pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, o PEIC, divulgada no dia 25 pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 60,8% de famílias brasileiras se encontravam endividadas em fevereiro, número superior ao do mesmo período do ano passado, quando o número era de 57,8%. Ainda o lançamento do PAS em Itupeva ocorre das 9 da manhã na Rua Vicente Tartaglia, número 75, no Jardim São Vicente. E em tempos de crise, a criatividade é uma das saídas para não gastar tanto. Em Jundiaí, um shopping da cidade realiza uma oficina de Páscoa, onde as crianças aprendem a fazer ovos de chocolate. Mãos delicadas e concentração destes pequenos grandes chefes. O ingrediente principal, chocolate. E com tanta dedicação,
A Nicole está aprendendo tudo e promete garantir a Páscoa da família. Eu acho que a minha mãe, a minha irmã e meu pai vai gostar de ovo de Páscoa, né? Eles gostam de chocolate. A novidade faz parte de uma programação deste shopping de Jundiaí até o final de março. Segundo o superintendente Guilhermo Bloge, a ideia é, de maneira lúdica, aproveitar a data mais doce do ano e reunir a família no centro de compras. Um pouco de evento sempre com atividade, mas também tem uma parte que a gente chama que é que nem uma praça antiga. Então os pais podem vir, ficar esperando, as crianças ficam brincando nesses brinquedos, esse playground. E é muito legal, porque às vezes o pai hoje não tem mais essa disponibilidade de uma praça, seja por segurança, seja por manutenção, e a gente dá essa comodidade. Então as crianças vêm, brincam um tempão. E criança que é criança aproveita cada minuto. Enquanto os ovos de chocolate não ficam prontos, por aqui nada de esperar sentado. Brincar também faz parte da receita. A oficina é gratuita e tem a duração de 30 minutos. O horário de funcionamento é das 2 da tarde até as 8 horas da noite. O evento segue até o próximo dia 27. E a seguir, a gente fala de futebol. O Paulista perdeu no final de semana contra o Batatais. Voltou para a zona de rebaixamento e, de quebra, demitiu o treinador. Continue com a gente, até já. Até o próximo dia 17, dentro da Semana do Consumidor, o PROCON de Jundiaí fará atendimento interno na sede do órgão, que fica em frente à Câmara Municipal, na Rua Barão de Jundiaí. No dia 18, também dentro da Semana do Consumidor, o veículo vai estacionar na Praça Governador Pedro de Toledo, em frente à Catedral Nossa Senhora do Desterro. Entre 21 e 23 de março, a unidade estará no Jardim Guanabara, na Rua Cacilda Becker, número 214, em frente à Unidade Básica de Saúde do bairro. O atendimento é das 8h30 da manhã até as 4h, com intervalo de 1 hora entre meio-dia e 1h. Para ser atendido, o consumidor deve estar com documentos pessoais e comprovante de transação comercial, contratação da compra do produto ou a efetuação do serviço. Agora a gente fala de futebol. O Paulista anunciou a saída de Beto Cavalcante após a 3ª derrota consecutiva na Série A2 do estadual. O novo treinador, Candinho Farias, foi apresentado nesta segunda-feira. O anúncio foi feito pelo presidente do clube, de Jair Bocanella, que, em poucas palavras, alegou o desempenho do time para a troca do técnico. O futebol sempre é assim. Quando não vem os resultados, é a comissão técnica que acaba sendo responsável. Independente disso, nós também assumimos que nós temos parcelas de culpa nesse processo todo. Mas o Beto, como funcionário do clube, vai continuar no clube. Hoje ele está de férias, mas volta, a gente não sabe ainda a colocação que ele vai ter no futuro, mas ele vai continuar dentro do clube. Está faltando algum detalhezinho que o Candinho poderá passar para os atletas para melhorar o nosso rendimento. O nome para a vaga deixada pelo técnico Beto Cavalcante foi assumida por Candinho Farias, com passagens pelo Palmeiras Sub-20, União Barbarense e Tupã. Com 45 anos de experiência no futebol, o novo técnico falou da expectativa em assumir o posto. Um elenco bom, que a gente já fez uma análise, de tentar sair desse incômodo, dessa classificação que permanece lá embaixo, mas que o campeonato da 2 em 2 rodadas você pode mudar o seu ano, a sua classificação, os seus objetivos. E se o momento não é tão confortável, Candinho, que está há menos de uma semana no Galo, diz que o momento requer mais atenção, principalmente quando o assunto é o lado emocional dos jogadores. Pela experiência que tenho, não é fácil o atleta mais jovem ter a personalidade de tentar a jogada, então ele precisa de um carinho, de um abraço da torcida, de um incentivo. Os atletas mais experientes nesse momento têm que acolher debaixo do braço e dizer pode tentar, porque o erro fica sobre a minha responsabilidade, e o treinador a mesma coisa. Portanto, tem os caminhos para ser seguido. O Paulista ainda tem 6 jogos pela frente, 3 em casa e 3 fora. Desses 6, 4 são times ameaçados de rebaixamento, o que seria uma luz no fim do túnel para o time de Jundiaí. São jogos que você não pode perder, porque senão o adversário se distancia. Então, se você conseguir, e nós não temos conseguido, esperamos agora já contra o Juventus uma nova caminhada.
a fazer o dever de casa e, principalmente nesse momento, os adversários realmente, como você disse, eles podem ficar estagnados e a gente somar esses famosos 6 pontos. Lembrando que o Paulista está na zona de rebaixamento. O time é o 16º colocado com 12 pontos. O próximo adversário, Juventus, na próxima quarta-feira às 8 da noite no Jaime Sintra, em Jundiaí, é o 13º com 17 pontos. Faltam apenas 6 rodadas para o término da primeira fase da competição. E a gente fica por aqui. Mais informações você acompanha durante a nossa programação. Acesse o nosso portal rpnoticia.com. Boa noite para você e até amanhã.